No vídeo de hoje do Premier em Foco, você vai conhecer a história de um recorde que parecia impossível de ser quebrado e que acaba de cair na maior liga do planeta. Estamos falando da Premier League e de um jogador que simplesmente desafiou o tempo. Sim, ele conseguiu. James Milner se tornou o atleta com mais jogos na história da Premier League, 654 partidas. Ele superou uma marca que por anos pertencia a Gareth Barry e que muitos acreditavam ser inalcançável. Mas antes da gente mergulhar nos números, deixa eu te fazer uma pergunta. No futebol moderno, com calendário insano, lesões frequentes e rotatividade altíssima, como um jogador consegue atuar por 24 anos na elite? Hoje você vai entender como Milner começou com apenas 16 anos, como atravessou gerações, mudou de posição várias vezes, conquistou títulos por gigantes da Inglaterra e chegou aos 40 anos ainda competindo em alto nível pelo Brighton and Hove Albion. Essa não é só a história de um recorde, é a história de disciplina, de mentalidade, de fome competitiva, de longevidade no nível mais alto do futebol mundial. Então já deixa o like agora, porque esse vídeo tá imperdível. Se você ama a Premier League e quer acompanhar as maiores histórias, análises e curiosidades do campeonato mais intenso do mundo, se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui no Premier em Foco você não perde nenhum capítulo dessa história. Agora sim, vamos entender como James Milner entrou definitivamente para a eternidade da Premier League. Tudo começou lá em 2002. Um garoto de apenas 16 anos estreava pelo Leeds United contra o West Ham United. Naquele dia, poucos imaginavam que estavam vendo o início da carreira mais longa da história da competição. Meses depois, no Boxing Day, ele se tornaria o jogador mais jovem a marcar na Premier League, superando uma marca que havia sido estabelecida pouco antes por Wayne Rooney no Everton. Ali já dava para perceber, não era um garoto comum. Mas o que realmente diferencia Milner não é ter começado cedo, é nunca ter parado. Depois do Leeds, ele passou pelo Newcastle United, teve 2 passagens pelo Aston Villa, viveu uma fase vencedora no Manchester City, onde conquistou 2 títulos da Premier League e depois escreveu mais um capítulo histórico no Liverpool, levantando sua 3ª taça da Liga. Milner nunca foi o mais midiático, nunca foi o mais habilidoso, nunca foi o mais falado, mas sempre foi o mais confiável. Ele jogou como ponta, meia central, volante, lateral direito, lateral esquerdo, foi titular, foi reserva, foi capitão, foi líder de vestiário. Em todas as funções, entregou intensidade e profissionalismo. E é exatamente isso que torna esse recorde tão simbólico. Estamos falando de 24 temporadas enfrentando diferentes gerações. Ele dividiu o campo com lendas que já se aposentaram, enfrentou craques que hoje são treinadores, viu o futebol ficar mais rápido, mais físico, mais tático e continuou competitivo. A marca de 654 partidas foi alcançada na vitória do Brighton sobre o Brentford, um momento histórico, não apenas para o clube, mas para toda a Premier League. E depois do jogo, Milner deixou claro qual é o segredo. Fome diária, vontade de melhorar, desejo de ajudar os mais jovens a evoluir. Mesmo aos 40 anos, ele fala como um jogador que ainda está começando. Isso é mentalidade, isso é cultura de alto rendimento. E talvez por isso esse recorde seja tão difícil de ser batido. No futebol atual, as carreiras são cada vez mais encurtadas pelo desgaste físico e mental. Permanecer relevante por tanto tempo exige algo que vai além do talento. Exige disciplina extrema. Hoje, o nome de James Milner está eternamente gravado na história da Premier League como o jogador com mais partidas disputadas. Não é um recorde de explosão, é um recorde de resistência, é o troféu da constância. E agora eu quero saber de você. Alguém na Premier League atual tem perfil para bater essa marca? Ou estamos diante de um recorde que vai durar décadas? Comenta aqui embaixo porque eu quero ler sua opinião.
Se você curtiu essa história e quer mais conteúdos informativos, envolventes e direto ao ponto sobre a Premier League, deixa o like, compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama futebol inglês e se inscreve no canal. Aqui é Premier em Foco, onde a história do campeonato mais intenso do mundo é contada nos minutos detalhes. Até o próximo vídeo. Valeu!